Pode começar. Boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui. Estou com pessoas muito queridas. Obrigada, Marisa, obrigada, Alana, e obrigada, Luciano, por estarem aqui conosco essa noite. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? O patrocinador Nestlé, pelo carinho, apoio e parceria de sempre. E eu quero dizer que esse tema de hoje, né, conversar sobre constipação, é uma coisa assim, quem faz pediatria vê constipação, né? É uma queixa frequente e às vezes não é a queixa, quando você se aprofunda numa história, se aprofunda num sintoma, né, tentando descobrir, você acaba caindo na constipação. Então, assim, na pandemia, acredito que isso tenha aumentado, até por conta do dia a dia das famílias, né? O acesso a alimentos mais frescos, o dia a dia mesmo daquela mãe que está trabalhando em casa, está com as crianças, está dando aula remota. Então, assim, é muito complexo. Então, assim, nós não estamos aqui para fazer nenhuma crítica às famílias, e sim dar apoio, né? Acolher e tentar dar apoio e, enfim, e orientar também os nossos colegas pediatras como abordar essas questões, né? Então, hoje a gente está aqui, eu estou aqui com uma querida amiga de faculdade e de residência, que é a doutora Marise Elia de Marzilac, que é doutora e mestra em medicina pelo FRJ, especialização em gastropediatria, né? Professora adjunta de pediatria da UERJ, médica gastro do Hospital dos Servidores do Estado e também membro do Departamento de Hepatologia da SBP e da SOPERJ. Também temos aqui a Alana Lacerda, que é consultora científica da Nestlé, nutricionista pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em biotecnologia e nutrição humana pela UCDB, também pós-graduanda em nutrição pela Universidade de Boston e pós-graduanda também da Universidade de Munique. E o querido, fofinho, doutor Luciano. Dizem que toda unanimidade é burra, mas assim, o Luciano é uma unanimidade entre os alunos, entre os colegas. Todo mundo, assim, ama. Então, Luciano Rodrigues Costa, que é médico, pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente da regional da SOPERJ Sul-Fluminense, e preceptor do programa de residência médica de pediatria do Hospital Municipal Munir Rufu, de Volta Redonda, e é professor da Unifoa, também, Centro Universitário de Volta Redonda. Então, eu vou passar a palavra para ele vai conduzir a nossa videoconferência aqui. Então, tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito produtiva. Eu peço a vocês que fiquem de olho, né, como os colegas aqui participantes, nossa plateia, que fiquem atentos ao Instagram da SOPERJ, ao Facebook e ao site, principalmente ao site, porque a gente tem toda a programação, nós teremos outros encontros para falar de gastro e nutrologia, teremos em outubro um congresso de ensino médico, que vai ser muito interessante, muito importante, que a gente vai aprofundar as questões do ensino, principalmente nesse momento diferente aí, esse novo normal. E ao final de outubro também nós teremos, em homenagem também ao Dia da Criança, ao mês da criança, nós teremos um fórum no CREMERGE sobre violência na criança e no adolescente. Então já estão todos convidados para o congresso, para o fórum e para todas os eventos, videoconferências da SOPERJ, e está tudo no site, tá? Então, boa noite, boa aula, e mais uma vez obrigada, Marise, Alana e Luciano. Boa noite a todos. Obrigado, Kátia. A Kátia
foi colega minha aqui dando aula aqui na Unifoa, né, onde nós nos conhecemos, e desde então formamos um laço, né, Kátia? Assim como Marise, que já veio aqui à Volta Redonda, a convite quando era presencial, e assim foi um sucesso o nosso encontro, né, Marise, aqui. Espero que tenhamos novos encontros presenciais, se Deus quiser. Agradecer a Nestlé, em representação pela Alana aqui, pela parceria, sempre também nos apoiando. E, Kátia, só tenho a agradecer como presidente da regional a você pela a liberdade que nos dá para poder fazer os eventos, né, antes da pandemia e durante a pandemia, pelo incentivo, tá? Deixa a gente bem à vontade para poder fazer os nossos encontros. E isso é fundamental, né? É mais fácil, né, a gente trazer o pessoal do Rio para o interior do que levar todos do interior até o Rio, né? Então, e a Soperj sempre dando esse apoio para a gente, então eu só tenho a agradecer você pelo esse apoio aí. Tá? E Marise, quando a Kátia veio com essa proposta, né, de fazermos a live, que já que a gente tinha esses encontros, eu sempre programava 2 por semestre, já estava tudo certinho, e aí veio a pandemia, nos pegou de surpresa, e a Kátia veio, gente, vamos fazer então as lives pelas regionais, e aí me veio à cabeça Marise, que sempre foi, né, sempre esteve disponível, e é um tema que a gente gosta muito, que, como a Kátia falou, se você não perguntar, muitas vezes passa batido, porque a mãe, muitas vezes, ou o acompanhante, acha aquilo tão comum por a família já ter problema de constipação, por a criança já ter aquilo ali há tanto tempo e acaba não levando em consideração a clínica, nesse caso, da constipação. Então, assim, a gente sempre cobra dos alunos, a gente sempre cobra lá, ó, tem que perguntar sobre os hábitos alimentares, tem que perguntar sobre o hábito intestinal, porque se a mãe acha que o pai tem, que ela tem e que a criança tem, é normal. E aí, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes não é normal e vão ter repercussões muito sérias, né? Então, eu agradeço aí a Marise, agradeço a todos os presentes, tá? Eu estava falando mais cedo aqui com a Marise antes da gente começar, que eu fiz quase uma boca de urna no final, né? Continuei convidando o pessoal, porque a gente manda o convite no início da semana, um mês antes, e aí a pessoal, essa correria que a gente tem do dia a dia, acaba esquecendo, e quando vê, poxa, eu esqueci, né? Então, no início dos dias, comecei voltando a mandar algumas mensagens, ó, gente, é hoje, não esquece tudo, e aí a gente já está aí com mais de 60 pessoas presentes na sala, tá, Marise? Então, espero que entre mais gente ainda, para a gente poder aproveitar bastante esse momento com você, tá bom? E fica aí aberta a palavra para você. Muito obrigada, Luciano, Kátia, Alana também, que vai falar com a gente. É tão carinhoso ser recebida por vocês, a oportunidade de falar de um tema que nós, que estamos em ambulatório, vivemos isso o tempo todo. Acho que é super importante. E obrigada a todos que estão entrando aqui para ouvir a gente falar um pouco sobre isso. Luciano, sua região sempre recebe a gente de braços abertos e agora de computadores abertos, né? Estão todos presentes. Eu vou compartilhar, então, a aula, né? Já posso começar, Kátia? Sim, pode começar. Compartilhar? Então, vou começar a compartilhar a aula e espero que todos gostem, perguntas façam pelo chat, terei muito prazer em responder. Ainda não foi, não. Ainda não apareceu a aula. Estou demorando a carregar. Acho que agora vai. Isso, tá vindo. Pronto. Bom, então vamos começar a falar. Pode começar, doutora. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, adorei esse tema, conversando sobre constipação intestinal na infância. É isso que nós vamos fazer nos próximos 30, 40 minutos. Espero que vocês coloquem suas dúvidas por aqui, porque eu que trabalho com isso já há algum tempo, sempre tenho dúvida, e isso faz parte do conhecimento,
da melhoria também do nosso conhecimento, essa busca incessante. Então, vamos conversar sobre constipação. Eu fiz um roteiro de aula seguindo um pré-requisito de definição, epidemiologia, os tipos de constipação, os fatores de risco que nós podemos buscar, né? Fisiopatologia, etiologia, quadro clínico, como vamos fazer a investigação, como tratar, de que forma tratar mais adequadamente nossos pacientes, prognóstico e prevenção. Então, primeira questão que temos que abordar, definição de constipação. Como ela tem uma origem multifatorial, né? Várias sociedades tentaram definir constipação, né? A sociedade, foi feito um consenso em Paris, agora nós temos os critérios de Roma, mas eu acho que o que é importante para que nós, pediatras, possamos identificar uma criança com constipação, né? Eu acho que faz parte da definição a demora ou dificuldade para evacuar que esteja presente por 2 semanas ou mais e suficiente para deixar nosso paciente aflito, incomodado. Então, menos de 2 semanas, isso pode ser uma questão momentânea, uma mudança de ambiente, mas durou mais do que 2 semanas, já temos que ficar preocupados. Se as fezes são eliminadas de forma endurecida, com dor, precisa esforço, ou se por acaso aquele paciente chega com uma queixa de escape fecal, mas esse escape fecal é secundário a fezes retidas na ampola retal. Ou então, você também pode perguntar sobre o aumento do intervalo entre as evacuações. Se uma criança evacua menos de 3 vezes por semana, ela pode ter constipação. Porque nós sempre estamos falando sobre constipação, porque é super prevalente, né? Então, tem estudos da Europa, dos Estados Unidos, né? Em Taiwan, você tem 32% de constipação em pré-escolares, nos Estados Unidos chega a 10%, Europa depende do país, podendo chegar a 17%, e no Brasil nós temos um estudo da década de 90 e dos anos 2000, dizendo que nós teríamos 20% de crianças entre 1 e 10 anos com constipação. Ou seja, de cada 100 crianças que a gente vai atender, com certeza 20 devem ter alguma sintomatologia de constipação. Se eu tiro essa prevalência de uma escola, aquela prevalência do Brasil, foi feito um estudo em escolares, né, em escolas públicas do Rio de Janeiro, uma delas. Né? Então, quando eu trago essa prevalência para os ambientes específicos do atendimento de pediatria, eu posso ter 3% das consultas do ambulatório de pediatria geral de crianças com constipação, e se eu chego para a especialidade, 1/4 das consultas é de constipação. Ou seja, está presente, temos que investigar e temos que aprender a perguntar. Né? O que vamos perguntar para aquele paciente que chega no ambulatório de pediatria geral? O paciente vem para puericultura. Eu preciso aprender a perguntar, é o que nós vamos falar agora o tempo todo, né? Eu preciso saber se esse paciente dorme mal, eu preciso saber se ele está sujeito a uma imobilidade prolongada, eu preciso saber se ele usa medicação, eu preciso saber como é a dieta dele, se tem pouca fibra, se ele come muita comida industrializada, eu adoro um junk food, se a alimentação é regular ou irregular, se tem alguma alergia. Hoje, né, estamos vivendo a pandemia do Covid-19, então, se antes já tínhamos problemas psicológicos envolvendo, né, a fisiopatologia da constipação, hoje mais ainda. Então, é o estresse familiar, se tem estresse escolar, mudou de escola, pais separados, bullying, crianças deprimidas, fatores sociais de novo, né? Essa lista de fatores de risco eram fatores de risco antes de pandemia, e olha agora, né? A gente tem visto isso aumentar, né? As residências, né? Se você mora em área rural, área urbana, o ambiente familiar agressivo, nível socioeconômico desfavorecido, eu acho que isso em todos nós que fazemos pediatria, no dia a dia da consulta, nós conseguimos identificar vários pacientes que se encaixam nesses fatores, e
E esse fator é só mais uma possibilidade, né? Às vezes a criança tem até um ambiente familiar agradável, não tem doença nenhuma associada, e, no entanto, tem constipação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, será que eu sei o que é normal para a idade? Será que eu sei como as crianças de cada idade têm o ritmo intestinal? Então, eu pus essa tabelinha aqui porque auxilia muito no raciocínio. A gente sabe que o neonato, né, nos primeiros dias de vida, ele precisa eliminar mecônio. Então, com 24 horas de vida, 94% das crianças já eliminaram mecônio. 48 horas de vida... Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Está no primeiro slide ainda aqui. Ué, a gente está... Eu não sei se para as outras pessoas está passando. Para mim, eu já estou aqui no 5º ou 6º slide. Diego, você consegue ver? Ou a Kátia? Ela está como roteiro de aula. Isso, está no primeiro slide ainda. Olha, para mim está frequente. Fatores de risco, prevalência e regulatórios. Aqui está normal também, Luciano. Então tá bom, pessoal. Está caminhando, tá certo? Ali, para várias pessoas está no primeiro ainda. Alguns estão no 7, outros no primeiro. O pessoal está colocando no chat aqui. O que eu faço agora, então? Descompartilha e compartilha de novo, doutora. Luciano, tem um botãozinho lá em cima, que tá tipo para o apresentador. É só clicar lá que vai. Vamos compartilhar de novo. Vejam agora se vai entrar de novo, né? Ok. Diego, tem alguma explicação para isso? Pode ter travado, doutora. Passa o slide para mim, o segundo, o outro. Agora está aí. Agora está passando. Prevalência, ambulatórios, definição. Tá. Isso. Vocês querem que eu volte a falar? Posso falar de onde eu parei ou vocês Não, querem... pode falar. Pode continuar onde você parou. Bom, falei da prevalência nos ambulatórios, falei dos fatores de risco, que na pandemia temos visto isso se agravar, e estava falando sobre a frequência do hábito intestinal de acordo com a faixa etária. O neonato, ele tem que evacuar nas primeiras 24 horas de vida o mecônio. A eliminação de mecônio, no máximo, se espera até 48 horas de vida. Qualquer bebê que demore mais do que isso, novamente tem que acender o alerta. Conforme o bebezinho vai crescendo, vai chegando à idade de 3 anos, ele passa a ter menos frequência de evacuação. Então, depende do tipo de fórmula, se é leite materno ou fórmula infantil. Leite materno, a criança pode ficar tanto sem evacuar por uma semana, como evacuar 3, 4, 5 vezes ao dia, né? Conforme ele vai crescendo, mudando a alimentação, ele vai diminuindo a frequência até que aos 3 anos de idade, ele já começa a ter um ritmo intestinal parecido com o do adulto, que é de 3 a 14 vezes por semana. O que a gente precisa saber, então? Quando eu falei inicialmente da definição, eu falei que eram 2 semanas ou mais de aflição, de esforço, de dor. Então, existe uma outra classificação que às vezes a gente vê em livro-texto que se relaciona à duração. Então, qual definição que eu devo usar? Na realidade, se você tem uma constipação menos de 4 semanas, em alguns lugares é dita como agudo, mais de 4 semanas crônica. E mais recentemente, tem se falado que uma constipação que dura menos de 4 semanas é aguda e talvez mais fácil de manusear. A instalação recente da constipação é aquela que não é considerada crônica ainda, é aquela que os fatores de risco, né, estão mais fáceis também de serem identificados e também de reversão do quadro. Agora, uma criança que já chega com mais de 2 meses de constipação, provavelmente ela tem a constipação crônica e o tratamento vai ser mais prolongado.
Por que que eu falei do mecônio? Por que que eu falei daquela definição do esforço para evacuar, da identificação precoce no consultório de pediatria? Porque o que a gente vê mesmo nos consultórios, né, a criança que chega com queixa, 95% das vezes é uma criança que tem o que a gente diz de constipação funcional. Quer dizer, não tem evidência de condições patológicas. Só que, apesar de ser a mais frequente, apesar de não ter alteração estrutural, metabólica, endócrina, tumoral associado, nós só podemos dizer que uma criança tem constipação funcional por exclusão. Porque antes, né, já que a funcional não tem geralmente doença associada, eu preciso ter ideia se aquela criança tem uma constipação orgânica. E o que é dito constipação orgânica? É aquela que é decorrente de uma malformação anorretal, de megacólon congênito, doença de Chagas, que a gente pouco vê em criança aqui na região sudeste, tumores, espinha bífida, criança com paralisia cerebral, criança com pseudoobstrução intestinal, criança com doença celíaca, ou seja, apesar de ser o mais frequente funcional, é mandatório que se exclua a causa orgânica de constipação. Excluída a causa orgânica de constipação, nós chegamos aos transtornos gastrointestinais funcionais. Eu não falei que era o mais frequente? Pois é, mas é mais frequente, mas tudo que é funcional se tem muita dificuldade para fazer o diagnóstico. Não existe um exame específico. Hoje em dia até tem mais, né, estudos de motilidade, eletroneuromiografia, né? Intestinal, mas, na realidade, o que é funcional, ele tem a ver com hábito, tem a ver com funcionamento, e os experts que também se reuniram para fazer a definição de constipação, eles também se reuniram nos critérios de Roma, que foi a última reunião, né, dos experts para avaliar transtorno funcional, e dividiram as sintomatologias intestinais funcionais, né, gastrointestinais, em alguns grandes grupos, né, um grupo que seria relacionado a náuseas e vômitos, e aqui a gente pode ver a ruminação e o vômito cíclico. O outro seria aquela criança que tem uma dor abdominal que não melhora, mas não tem nada orgânico associado, então é dor funcional, que aqui a gente inclui o intestino irritável, e a criança que tem alteração da evacuação, que pode ser uma criança com constipação funcional e, na outra situação, a incontinência fecal não retentora. E aí, esse é o critério de Roma. Não sei se vocês todos estão familiarizados. Hoje em dia, nos consultórios de especialidade, nós temos o hábito de usar, né, de consultar esses critérios. Então, na ausência de doença orgânica, a criança chega com uma queixa de constipação, nós avaliamos a idade dela, se ela tem menos de 4 anos ou mais de 4 anos, se ela, por exemplo, tem controle esfincteriano ou não tem controle esfincteriano, ou seja, caso ela tenha menos de 4 anos e não tenha controle esfincteriano, a gente considera que ela tem uma constipação intestinal funcional pelos critérios de Roma, se ocorrer durante um mês antes da consulta, 2 ou mais dos seguintes critérios, que são 2 ou menos evacuações por semana, retenção de fezes excessiva, você palpa no abdômen da criança o sigmoide, você consegue ver história de movimentos intestinais dolorosos, né? A mãe às vezes chega falando que ela se contorce. Também evacuação de fezes de grosso calibre, né? Você vê a criança na troca de fralda, às vezes com uma eliminação de fezes bem calibrosas. Ou seja, se a gente pensava antes que quem tem constipação só tinha constipação porque demorava para evacuar, né? Quando a gente olha esse critério, a gente vê que uma criança pode ter constipação se ela tem fezes palpáveis no reto, se ela tem movimentos intestinais dolorosos e se ao evacuar ela tem fezes calibrosas. Ninguém fala em frequência. Então, a frequência é mais um critério.
Quando a criança é maior do que 4 anos, né, já controla o esfíncter anal, a gente diz, então, que também tem que durar mais de um mês, e isso tem que acontecer pelo menos uma vez por semana. Como ela já tem controle esfincteriano, aqui eu já posso falar da incontinência fecal. Então, além de tudo que eu falei para crianças menores de 4 anos, eu digo que ela 2 ou menos evacuações por semana, postura retentiva, e agora a gente fala da retenção fecal voluntária. A criança que quer evacuar e tem dor, ela não evacua, ela retém, faz contração da musculatura pélvica, do esfíncter anal externo, e ela não evacua, se esconde, vai para baixo da mesa, vai para trás da cortina, vai para o quintal, e assim vai. Então, ela pode ter dor também, ela pode também ter fezes de grosso calibre, e agora que ela tem controle esfincteriano, que ela evacua no vaso sanitário, já tem uma outra informação que a gente tem que pensar. Criança evacua fezes que entopem o vaso sanitário, e isso é muito interessante, porque às vezes a criança fica com vergonha, né? Quando a gente pergunta, você evacua e o vaso entope? Tia, como é que você sabe? Porque isso é uma queixa importante, as fezes saem tão ressecadas, tão pétreas, né? Que elas não conseguem descer no sifão. Elas entalam no sifão do vaso, e às vezes o pai tem que retirar o vaso sanitário. E agora também que a criança tem uma evacuação em vaso sanitário, com controle de esfíncter, a gente já pode falar da incontinência fecal, ou seja, a criança controla o esfíncter, mas sem querer ela perde fezes na roupa íntima. Por quê? Por conta do fecaloma. Né? Então, é bem interessante a gente fazer essa pergunta do vaso sanitário. As crianças são as primeiras a alertar que realmente tem isso. Os pais, quanto mais velha a criança, menos o pai controla o ritmo de evacuação. Então, às vezes, a criança domina a informação e o pai não. Esse gráfico aqui, esse esqueminha, eu trouxe do Walkers, né, que é um livro de gastropediatria muito interessante, que mostra exatamente o que acontece numa evacuação normal. Então, a criança tem o reto sigmoide vazio, se alimenta, na letra B aqui, vocês veem que tem a formação do bolo fecal. Se a criança consegue eliminar rapidamente o bolo fecal, né, novamente a gente tem uma ampola vazia. E esse estímulo para evacuação se dá porque na hora que o bolo fecal escorrega pela peristalse para a ampola retal, ela distende o reto e lá em cima no cérebro a gente recebe a informação de que tem uma ampola cheia e que se você tem controle esfincteriano, o esfíncter anal interno é involuntário, abre, e o externo, para que você possa exteriorizar esse bolo fecal, ele tem que abrir também. E aí se dá uma evacuação normal. Na criança que tem prisão de ventre, como os familiares falam, né, que tem constipação intestinal, esse bolo fecal, por algum motivo, não é exteriorizado, ou porque houve dor, bebeu pouca água, foi para casa do amiguinho, ficou com medo de cair dentro do vaso sanitário, ou ficou doente, ou operou, está internado, tem vários mecanismos, sendo que a dor é um dos mecanismos mais fortes para a criança ter dificuldade para evacuar e não querer liberar aquele bolo fecal. Então, a partir do momento, vocês podem ver aqui na letra E, que a partir do momento que o bolo fecal não é eliminado, que você fecha o esfíncter anal externo, você contrai a musculatura pélvica, ele retorna. Só que ele retorna para um ambiente de absorção de líquido, que é o cólon. Nesse ambiente ele vai ressecar mais, só que a criança continua se alimentando, né? Novos resíduos vão chegar. Na letra G vocês podem ver o resíduo se tornando volumoso, o diâmetro do ânus continua, o reto vai se adaptando àquele volume, e agora nós temos um reto dilatado, evacuação volumosa, de difícil eliminação, e uma criança que vai sofrer muito para eliminar esse bolo fecal. Quando acontece a incontinência fecal da constipação, é porque esse bolo fecal está acumulado lá na ampola, né, que agora está sempre distendido, e por isso que a criança não tem mais sensibilidade para evacuar. Então, esse bolo fecal, ele fica
acumulado numa ampola dilatada, com novas fezes, que vocês podem ver aqui em verde, chegando, só que essas fezes que estão retidas, que são mais antigas, são secas. Todo dia a criança se alimenta, produz resíduo alimentar, esse resíduo vai chegar lá no ilho terminal, no seco, de forma líquida, e vai transcorrer todo o trânsito do cólon para absorver água, para virar novamente uma amostra fecal. Né? Quem tem constipação intestinal, esse resíduo fecal, na realidade, ele vai ser cada vez maior, só que o resíduo líquido, que ainda não foi bem absorvido, né, ele vai escorrendo por entre as massas pétreas que estão guardadas. Só que a criança está com ânus dilatado, ele não tem mais a sensibilidade do momento de evacuação. Então, o que acontece? Na hora que vem a peristalse, que vem a distensão da ampola e a abertura do esfíncter anal interno, a criança não sente e elimina fezes sem querer pelo ânus, sujando a roupinha. É importante, então, a gente, sempre que atender uma criança no ambulatório, né, a gente se familiarizar com a escala de Bristol, né? A escala de Bristol já foi publicada há muito tempo, foi na década de 90, facilitou essa identificação visual da constipação. Então, tem vários tipos de 1 a 7, você pega essa escala, você mostra para a criança, né, qual tipo de evacuação, como eu falei, criança pequena, mãe vê evacuação, criança maior, escolar e adolescente, o próprio é que tem que identificar. Então, fezes tipo 1, que são as fezes de síbalo, fezes em cabritinho, né? Do tipo 2, que parece uma salsicha, cheia de massinha de modelar em relevo, né? Ela é toda cheia de ranhuras. Essas do tipo 1 e 2 são os tipos relacionados à constipação. 3 e 4 tendem a ser evacuações normais, macias, sem esforço, fáceis de eliminar. Então, quem não tem a escala de Bristol no ambulatório, esse é o momento de buscar para identificar e para mostrar à criança. Até no celular hoje tem app com escala de Bristol. Então, acho que o que nós entendemos é o seguinte: para ser identificada a constipação numa criança, o diagnóstico tem que envolver uma história muito bem feita, questões bem abordadas e o exame físico bem feito. Né? Essa história da constipação oculta só é oculta porque você não fez as perguntas certas, né? A mãe vai para o consultório dizendo que tem dor abdominal, mas se você fizer todos os questionamentos que nós estamos falando aqui, deixa de ser constipação oculta. Às vezes vem por sangue nas fezes e aquilo é uma fissura anal por uma constipação, e a mãe às vezes nem sabe que a criança evacua de 7 em 7 dias. Ok? O escape fecal é um outro problema, né? A incontinência fecal, a gente tem várias crianças que perdem fezes na roupa, que a mãe acha que é má vontade, que a criança não já tem controle, como é que vai perder fezes na roupa, faz punições severas, agride criança, às vezes a criança faz psicoterapia porque tem uma constipação, porque ninguém perguntou como é que eram as evacuações, né? Então, para a gente entender, se eu falei que a constipação funcional é mais frequente, que eu tenho que afastar o orgânica, que eu fazendo uma boa história, eu consigo identificar a constipação funcional, então o que eu tenho que buscar na minha história? Eu preciso ter ideia que existem sinais de alarme. Se eu notar esses sinais de alarme, né, eu vou falar de uma investigação mais complexa. Se a criança não tiver os sinais de alarme, eu posso passar por uma abordagem terapêutica e, caso a criança não melhore, eu posso voltar e investigar, né? Então, para vocês verem, né, na história, tudo que a gente falou do padrão de evacuação, o diário da dor e a escala de Bristol, vocês têm que saber perguntar como é a dor, que frequência, evacua toda vez com dor. A história do mecônio, que eu já chamei a atenção, se começou no primeiro ano de vida, se começou no desmame, se começou na semana passada, quantas vezes por semana, se as fezes são duras, bolinha, pastoso, parece purê de batata, e eu sempre uso essas comparações com coisas do dia a dia da criança. Se a criança tem essa postura retentiva de fugir para lá, para o quintal, ou de não querer saber no momento da evacuação, o escape fecal, que vez por outra chega para a gente como diarreia,
E lembrar, gente, que não é só falar do intestino, né? É falar das questões sociais, emocionais, questões urinárias. Tem muita criança que tem queixa urinária e constipação, enurese, disfunção do solo pélvico, que, na realidade, um pediatra não conversa com o outro, um especialista não fala do outro problema, e eles estão juntos. Lembrar da perda de peso, da alteração neuromotora, e no exame físico, lembrem-se, um exame físico bem feito é tudo na medicina, né? Ah, pediatria, a criança chora, tá chorando agora? Marca, revê outro dia. E aí, no exame físico, eu tenho que lembrar daqueles estigmas de doença orgânica, né? É óbvio que eu vou procurar massa no reto, a massa no abdômen, eu vou procurar ver a região perianal, eu vou ver se o ânus é bem implantado, se não é anteriorizado, eu vou ver como é que é a região lombosacra da coluna, malformação, né? Sinal de dimple, estigmas neurocutâneos, vejo se tem reflexo anal, faço toque retal. Não é só perguntar, como eu vejo muitos colegas e alunos perguntando, né? As pessoas têm vergonha de perguntar sobre evacuação. É assim, né? Geralmente se fala, como é que foi a sua evacuação? Tá tudo bem? Aí a mãe fala, tá tudo bem. Pronto. Foi esse questionamento sobre evacuação, né? Não é assim, então no adulto ou então no adolescente maior. E aí, evacua? Você vai no vaso? Vou. Não, não é isso. É quando foi, o que fez, como era, viu. As crianças não veem evacuação, elas nem olham para dentro do vaso sanitário. Vocês sabem disso, né? Vocês são pediatras e sabem que as crianças não gostam muito dessa informação. Então, dito isso, fiz uma boa história, fiz o exame físico, vi os critérios de constipação funcional e vou pensar assim, bom, essa minha criança não tem alteração de tireoide, será que ela tem um tumor? Será que ela tem alguma coisa neurológica? Se paira alguma dúvida, eu já começo a investigar. Mas se a criança está ótima, o que eu vou ver é sinais de alarme, né? Mecônio evacuado, né, com mais de 48 horas, pensar no Hirschsprung, se a constipação começou no primeiro dia, se tem história familiar de megacolon gangliônico, fezes em fita, gente, segmento ultraculto às vezes faz a criança evacuar que nem aquela fita de cetim que a gente vai comprar ali no armarinho, né? O ânus, vocês vão ter que ver o reflexo. Se a criança tem constipação e você palpa a ampola está vazio. Como assim? Se ela tem o fecaloma, se ela evacua de 7 em 7 dias, será que tem uma obstrução alta? Lembrar que tem malformações de membros inferiores associados a malformações de coluna lombosacra, que isso também pode dar alteração da evacuação. Lembrar das alterações urinárias. Então, dito isso, vi os sinais de alarme, como é que eu vou fazer? Se tem sinal de alarme, se eu estou na dúvida, eu investigo. E como eu vou investigar? Eu posso colher exames de tireoide, eu posso ver eletrólitos, eu posso sim fazer imagem, né? Que imagens? A radiografia simples de abdômen, clistero opaco, vocês conhecem todos esses exames, trânsito colônico, ultrassonografia, ressonância, eu tenho muitas imagens para fazer. Mas em quem eu vou fazer, em quem eu não conseguir ficar tranquilo, dizendo que ele tem tudo para constipação funcional. E aí eu vou também lançar a mão da manometria no retal, eu posso lançar a mão, por exemplo, da biópsia retal. Essa é uma imagem que eu estou mostrando para vocês de uma radiografia simples de abdômen. Foi uma criança que chegou para ser atendida no ambulatório de pediatria geral, porque não evacuava há 15 dias, só que não era essa a história, ela não evacuava há mais de 30 dias, o que ele evacuava era fezes na roupa íntima, que ele constava como diarreia, uma criança que tinha um tumor de 10 centímetros por 10 centímetros no abdômen, principalmente no hipogastro, e esse tumor, na realidade, era um tumor de fezes, eram fezes ressecadas, que a gente chama de fecaloma. Não precisou nenhum exame contrastado, foi feita uma radiografia de abdômen, foi avaliado se ele tinha síbalos, foi vista ampola retal e feito o toque.
e essa criança melhorou só com abordagem de constipação. Eu posso fazer também um trânsito colônico. Eu estou na dúvida se essa criança tem uma constipação, um retardo de eliminação. Hoje em dia, adultos fazem isso, crianças também fazem. Como é que eu vejo se essa criança tem um trânsito colônico alterado? Eu peço para ela engolir umas cápsulas, né, que são de material radiopaco, e essa cápsula, ela vai ser engolida, nos próximos 5 dias você vai radiografar. Conforme a migração dessa cápsula pelo intestino, a gente vê os materiais radiopacos, e o que a gente sabe é o seguinte: crianças que não têm constipação eliminam todo esse material radiopaco em 25 a 84 horas. É bem amplo, sim, porque no exame também que é feito de rotina e existem algumas variações para o trânsito, mas o fato é que criança constipada quase sempre demora mais do que 50 horas para eliminar esses fragmentos. Continua a passar o slide? Vocês estão seguindo o slide? Alô? Oi, doutora. Assim, qualquer coisa, doutora, tem em cima para modificar o slide, se a pessoa não estiver modificando, não estiver passando, quando está na videoconferência. Agora parou um pouquinho, mas eu acho que passou, né? Vocês estão vendo o slide... Vocês estão no 23, tá? A senhora está no slide 23, é clíster ou papo? Isso aí, perfeito. Isso. Tá. Deixa eu só falar antes para o pessoal, doutora. Para o apresentador está 23, que é o da senhora. A senhora tem 40 slide. Aí a pessoa pode conciliar do 23 ao 40. Aí só conciliar junto com o da senhora. Tá bom, ok. Tá bom? Obrigado, então, doutora, desculpa. Nada, eu estou falando agora dos exames de imagem quando você suspeita de uma constipação orgânica. Como vocês podem ver no clíster opaco, que é um exame feito com contraste baritado, você faz a colocação por sonda de bário no reto e você contrasta. Como vocês podem ver do lado esquerdo aqui, vocês têm um mega sigmoide. Isso era uma criança só com constipação funcional sem nada orgânico. Esse sigmoide era grande assim por retenção. E como vocês podem ver aqui do lado direito, é uma criança que tem um cólon dilatado, mas tem um cólon estreito aqui, olha, e tem uma área de transição. Isso era uma criança com doença de Hirschsprung. Existe a ressonância magnética, que você pode também colocar contraste, esperar a criança evacuar, mas esse exame geralmente a gente não consegue fazer em criança. Haja colaboração, né, para ela ficar parada na máquina, evacuar e eu ver como é que foi o movimento de evacuação. Mas é muito interessante, em alguns lugares pode ser usado. Então, o que eu fiz? Eu investiguei aquelas crianças que eu estava em dúvida, defini, examinei, fiz toque, achei que tinha constipação, eu vou decidir como eu vou tratar e qual vai ser o meu objetivo de tratamento. E lembrando, gente, que o objetivo do tratamento é restaurar uma evacuação sem dor, macia, sem desespero, sem esforço para aquela criança. Não quer dizer evacuar todo dia, mas evacuar sem esforço. Então, como é que a gente vai tratar? A gente tem que entender que o tratamento envolve ensinar tudo que a gente falou de alimentação, a mãe entender que a incontinência fecal não é má vontade da criança, ela não controla isso, entender que quem tem constipação com impactação tem uma abordagem diferente, e depois que você faz esse primeiro ensinamento, né, essa educação para a família, para eles entenderem que toda família às vezes é constipada, você decide, depois da desimpactação, como é que você vai tratar, tá? Então, você precisa ver se a sua criança está impactada, ter fezes no ânus, ter fezes na ampola, fezes ressecadas. Ela pode ter um fecaloma, mas às vezes ela está conseguindo evacuar todo dia. Mas se a gente não retirar aquele grande material fecal seco, ela vai demorar muito mais a melhorar, tá? E a retirada desse material não é sem algum trauma, né? Porque é como se faz na emergência, né? Lavagem para uma criança que já tem dor, que não quer evacuar, que é um desesperado. Você ainda submetê-lo a uma lavagem intestinal é muito difícil, né? Mas necessário. Você vai fazer em quem está sintomático. Você não vai fazer lavagem em todo mundo que chega sem evacuar 3 dias. Pelo amor de Deus, lavagem também tem efeito colateral. Tem descrição na literatura até de perfuração do intestino, porque colocou a sonda de forma errada. Então, é uma ótima abordagem, mas não é para todo mundo. Tá?
Então, qual é o tratamento primeiro? Decidir que a minha criança está impactada. Eu vou desimpactar. Como eu desimpacto? Eu uso a lavagem intestinal, né? Você usa a solução de salina glicerinada por via retal. Vocês podem ver esse desenho, essa charge aqui, né? Você joga e essa solução salina vai dissolver essas fezes para a criança tentar eliminar sem dor. Nos Estados Unidos, na Europa, já se usa também uma infusão por sonda nasojejunal de polietileno glicol, né? E essa infusão faz o efeito lá embaixo sem o trauma da via retal. Aqui a gente usa muito a solução salina glicerinada, é muito frequente e é eficiente. Não adianta fazer um dia, você tem que fazer 2, 3, né? Controlar a impactação. O fosfoenema, que é uma coisa que se usa muito em adultos, em adolescentes, a gente não usa em criança com essa facilidade, a gente, na realidade, evita, porque pode causar um distúrbio hidroeletrolítico na criança. Em relação à desimpactação, a criança esvaziou o intestino, a gente tem que evitar que ela preencha esse intestino de novo com fezes secas. Lembra que ele está dilatado. Então, o que a gente faz normalmente é corrigir a ingesta de fibras, avaliar se a criança tem a suplementação, necessita suplementação de fibras ou não, que tipo de fibra solúvel ou insolúvel, lembrando que tem coisas que a criança adora, né? Pipoca, feijão, aveia, pão integral, são coisas que vocês podem colocar na alimentação que podem melhorar a quantidade de fibra. Mas não adianta colocar fibra, né? Calcular a quantidade de fibra. Tem criança que chega já comendo muita fibra e não está evacuando, porque não bebe água, gente. Eu coloquei essa tabelinha aqui da quantidade de água, porque às vezes a mãe chega dizendo que a criança bebe muito água. Ah, não. Na realidade, ela fica com aquela garrafinha, bicando a garrafinha o dia todo, mas no final do dia ela só bebeu um copinho d'água. Então, para crianças de 0 a 2 anos, tem crianças que podem chegar até 1 litro de ingestão de água. Quanto mais velho, mais a quantidade de água é necessária. Não adianta, fibra não resolve sem água. E lembrar de corrigir os erros alimentares também, né? No tratamento, então, da criança que já não está mais impactada, eu vou ver as medidas dietéticas, vou proteger o ânus se ela por acaso teve fissura, falar da atividade física é importantíssima por causa da prensa abdominal, né? Movimentação, melhora o ritmo do intestino, e decidir se vai fazer medicação, né? São várias medicações que a gente pode usar, né? A gente pode começar com aquelas medicações, as fibras, por exemplo, que aumentam o bolo fecal. A gente pode até usar alguns lubrificantes, tem o supositório de glicerina e tem, por exemplo, lá fora se usa óleo mineral em adolescentes. No Brasil, a gente não usa pelo risco de pneumonia lipoídica, tá? O que a gente tem usado mesmo é, depois da desimpactação, da melhora da dieta, se a criança precisa manter o ritmo intestinal, lembrando que quem tem ritmo intestinal bom e toma remédio para evacuar, fica com diarreia. Então, nossa criança constipada tem que tomar remédio para evacuar até as fezes saírem sem forma. Nesse momento, ele já está sem necessidade de medicação. Os que a gente usa geralmente são os agentes osmóticos, né? Tem o polietileno glicol, que é o que a gente usa com muita frequência, e a lactulose, um ou outro. Leite de magnésio é menos frequente, mas às vezes o SUS dá. A gente não usa laxantes com frequência. O uso de probióticos é discutível, né? Tem até uma outra avaliação que eu fiz aqui, dos artigos que foram publicados sobre o uso de probióticos. E para quem lida com adulto também, né, vocês estão vendo, né, essas medicações que alteram os canais de cloro no intestino e que estão fazendo muito efeito nos adultos lá fora, né, aumentando a hidratação, a liberação de líquido no intestino. Ótimo, né? São estimuladores do canal de cloro, só que só pode ser usado em adulto. Então, hoje em dia, em criança, não tem nada de novo ainda em uso, né? Lembrar que a criança tem que voltar a evacuar no toalete, ela esquece, ela fica 30 dias sem sentar no vaso e a mãe às vezes nem vê. Você tem que voltar a colocar ela no vaso, você tem que pedir para ela fazer um diário de evacuação, para ela até controlar isso, se tem dor, não tem, porque com isso a gente vê se a criança melhorou, né? Quando essas coisas não resolvem, o medicamento não resolve, você tem uma constipação intratável, às vezes você tem que fazer treinamento com biofeedback, você faz eletroestimulação ali na região anal, você treina a criança a evacuar.
E, por vezes, você precisa de um tratamento cirúrgico, né? Às vezes é uma malformação que você não diagnosticou bem, e às vezes tem um cólon redundante, algumas coisas específicas, né? O tratamento com probiótico é uma coisa que o leigo fala muito, né? E eu acho que o que a gente tem que falar como médico é dizer o seguinte: probiótico o microbioma é um ambiente novo de trabalho. A gente sabe que tem hoje em dia 1000 relações do micro-organismo do bem com a mucosa intestinal. Eles parecem poder utilizar alguma função de receptor, aumentando motilidade. Apesar desses novos conhecimentos de microbioma, o que a gente vê ainda na literatura é que não tem a recomendação formal de nenhum probiótico, nenhum exagero, mas assim, não tem recomendação formal para o tratamento da constipação intestinal. Tá? Qual é o prognóstico dessa criança, né? Metade vai melhorar em 6 a 12 meses de acompanhamento, podendo ficar sem medicação. Né? Dali a 5 a 10 anos, metade vai estar sem medicação, mas a outra metade voltou. Então, o que a gente precisa entender é que constipação, ritmo intestinal, pode ser uma questão familiar, motilidade pode ter um perfil genético, mas não é só a motilidade daquela família que a gente tem que abordar. O ritmo, a alimentação, atividade física, intenção em modificar, né? Porque às vezes eles não querem modificar nada, tá? Em resumo, o que eu tenho para falar para vocês sobre constipação, né? O que eu acho que é importante para levar para casa, para os nossos ambulatórios. A família tem que saber o que é constipação, e constipação não é normal, é para todo mundo evacuar macio. O pediatra tem que detectar precocemente, ele tem que perguntar sobre esforço, dor, consistência e forma, ele tem que perguntar sobre alimentos, mas saber se bebe água. Ele tem que entender que não pode ter um treino de toalete antes da criança estar pronta, né? Começando a não querer evacuar na fralda. Você não pode obrigar uma criança a treinar o toalete, isso por volta de 18 meses. Alguns já começam a manifestar, né, vontade. E o principal é a gente prevenir, porque depois que a constipação crônica é difícil de tratar, 50% acabam sempre tendo a constipação, tá? Espero que eu tenha falado sobre os principais pontos da constipação. Queria agradecer a presença de tantos aqui na live, né? Estou aqui, aguardo então o chat para as respostas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Marise. Eu vou deixar aberto o chat para as perguntas. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para a Alana, né, Alana? Boa noite. Boa noite. Prazer aqui, depois dessa aula maravilhosa da doutora Marise, né, dar continuidade em numas breves palavras mais importantes. Quando a gente fala de constipação, a gente fala de alimentação equilibrada. Então, eu como nutricionista, a gente vê um papel fundamental como um todo, se tem uma alimentação equilibrada, se tem um hábito intestinal equilibrado, principalmente quando a gente fala de constipação funcional. Em breves palavras, também gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com constipação. Eu fiz a retirada de 60% do sigmoide há 10 anos atrás, por conta de um intestino que foi diagnosticado, como que eu posso dizer, maior do que deveria ser. Eu sempre, a infância, a adolescência, sofrendo com constipação, e não se foi diagnosticado isso, né? A minha mãe conta quantas vezes ela me levou para uma emergência para fazer uma lavagem, muitas vezes de forma, não poderia ter chegado a esse nível se essa constipação crônica, talvez na época, pudesse ter sido diagnosticada anteriormente. E eu consegui mesmo, com 22 anos, através de um proctologista, falou, vamos tirar 60 centímetros do seu sigmoide, assim você vai poder se engravidar, e não vai ter muito problema, vai poder se livrar dos laxantes, Almeida Prado. Então, esse tema de constipação e alimentação, que envolve isso também no apoio, me chama, tem um assunto particular envolvido comigo. Então, quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, voltando muitas vezes para a constipação funcional, eu usei o Manual da Alimentação da Sociedade Brasileira de Pediatria para relembrar vocês como se ter, os 10 passos para uma alimentação saudável.
né? Então, com tudo que a doutora Marise falou, a gente sempre vai começar com o leite materno, né? Ele é um alimento perfeito, ele é o alimento que vai atender todas as necessidades nutricionais, tendo proteínas na quantidade adequada, lactose, lipídios, HMOs, nucleotídeos, enzimas. E qual o fator prebiótico também que vai ajudar, por exemplo, no funcionamento adequado intestinal desse lactente? Os oligosacarídeos, que são carboidratos não digeríveis, bem como alguns nutrientes que ajudam para um efeito bifidogênico, e assim se ter uma microbiota mais equilibrada, como a lactose. Então, é o combo completo, né? E que na impossibilidade dele, né, se fala que a utilização de prebióticos está relacionada à formação dessa microbiota saudável, com predomínio de lactobacilos e bifidobactérias para melhorar o trânsito intestinal. Então, na impossibilidade do leite materno, hoje, de acordo com as recomendações, o substituto adequado é uma fórmula infantil. E que essa fórmula, ela tem que ter o objetivo também, adicionado o FOS e GOS, por exemplo, para ter esse padrão evacuatório e, assim, promover um bem-estar à criança, né? Nesse estudo, mostrando, foi um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado e controlado, com 144 lactentes, comparando fórmulas com 4 gramas de FOS e GOS e fórmulas sem prebióticos. E o desfecho foi padrão de evacuações e crescimentos. E os resultados diz respeito ao quê? Quando comparado ao leite materno, né, as fórmulas com 4 gramas de FOS e GOS acaba tendo o benefício bem próximo em relação à maior prevalência de fezes mais macias e uma melhor microbiota intestinal da fórmula infantil sem prebióticos. E hoje também a gente tem, através de um processo de uma tecnologia, os oligosacarídeos do leite humano de uma forma idêntica, já suplementado na fórmula infantil, que também vai poder atuar com esse efeito prebiótico. O segundo passo, a gente fala a partir dos 6 meses, a introdução de uma forma gradual e lenta dos alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Nesse esquema, nesse grupo, nós vemos todos, né, tudo que se precisa ser recomendado e ser, como que eu posso dizer, pedir para os pais, né, orientar os pais, os cuidadores, de que o grupo de legumes e verduras precisam estar praticamente na metade do prato, e que cereal e tubérculos, né, também como fonte de fibras, também fazem parte dessa distribuição alimentar, bem como leguminosas, carnes e ovos. Então, a gente vai atingir um padrão de fibras alimentares, tendo essa alimentação balanceada através de fontes de fibras alimentares. Esse estudo na revisão da Revista Paulista de Pediatria, ele mostra que muitas vezes isso não é adequado, se tem uma realidade diferente, por exemplo, aqui no Brasil. Ele foi uma análise de consumo alimentar e adequação nutricional nas crianças brasileiras, foi uma revisão sistemática. Então, se ele mostra para a gente que se tem deficiência hoje na alimentação na primeira infância de ferro, vitamina A, zinco, cálcio, vitamina C, quer dizer que está faltando o consumo de alimentos, né, fontes desses micronutrientes, como legumes, frutas e verduras. Então, é uma realidade muito diferente, né, a gente comparado também a outros países. E quando indo para o passo 3, né, após os 6 meses também, dar os alimentos complementares, os cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes 3 vezes ao dia, e se a criança estiver recebendo o leite materno. E 5 vezes ao dia se ela estiver desmamada, tá? Lembrando que, então, se recomenda essa pirâmide alimentar, então, nela, na base, são os carboidratos, como tubérculos, cereais, que envolvem os tubérculos, os carboidratos com uma boa qualidade, carboidratos complexos, carboidratos que vão trazer um efeito de fibra, dessa questão de suprir a necessidade de fibra alimentares das crianças, né? Então, incentivar esse consumo dessa variedade vai ajudar. E muitas vezes esse consumo, às vezes se tem uma recusa, né, por exemplo, de legumes cozidos, né, beterraba, cenoura, não quero. E de repente, se você adiciona
uma linhaça, e essa criança você vai insistindo, mas você pode, num prato simples, adicionar um farelo, uma chia, né, no pirê, adicionar a farelo de aveia. Então, tem estratégias que a gente pode estar, na nutrição, na alimentação, tá ajudando a esse consumo de fibra alimentar ser aumentado, né? E o passo 4 também, e que a alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando sempre a vontade da criança. Isso para a prática, hoje, em relação à aula de constipação, também ajuda, né? Então, os horários de refeição sem imposição, ou talvez os horários de ir ao banheiro sem impor algo, não, você precisa evacuar agora, se faz uma pressão sobre isso, ou se recompensas, alguma situação que pode até alterar o sistema psíquico dessa criança, criar um trauma em relação à evacuação. E tudo, então, se precisa ser feito com a maior tranquilidade, respeitando o limite, né, sempre a vontade dessa criança. No passo 5, a gente vem falando da alimentação complementar, que ela deve ser espessa desde o início, oferecida como colher, né, amassadinho pelo garfo, com a consistência pastosa e gradativamente aumentando. Então, hoje, né, bem diferente de antigamente, já se oferece alimentos em pratinhos separados, para ela ter a opção de saber o sabor de cada alimento. Quanto mais colorido, melhor, né, para suprir as necessidades nutricionais, principalmente de micronutrientes, e assim a gente também contribui para o consumo de fibra alimentar. E sempre oferecer a crianças alimentos diferentes do dia. A gente sempre, né, como nutricionista, lembra que os alimentos da época são importantes, né? Então, sempre se tem uma tabela desses legumes, das frutas da época, e eles vão vir muito mais íntegros, mais saudáveis, de uma forma melhor para essa criança. E uma alimentação variada é também uma alimentação colorida, né? E eu construí esse grupinho, esse quadro, para vocês poderem ter uma noção em relação ao consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. E esses grupos que eu destaquei, né, pães e cereais, lembrando que o consumo deles precisam vir de uma forma com mais qualidade, um pão integral, um cereal integral, né, frutas, verduras e legumes, leguminosas e leites e derivados. Aqui a gente tem chama a atenção para a questão da criança que consome muito leite de vaca, o excesso de proteína também pode contribuir para uma microbiota mais putrefativa e assim atrapalhando o trânsito intestinal, levando a um grau de constipação. Então, a gente precisa ficar atento e fazer de fato essa anamnese com muito cuidado. Eu trouxe aqui para vocês um esquema alimentar, né? Então, como distribuir isso da melhor forma, né? Sempre alertando ao consumo de água. Então, por exemplo, pela manhã, se essa criança ela ainda toma o leite materno, né? Então, já vem a quantidade de água, se for até os 6 meses, a quantidade suficiente, a gente não precisa se preocupar. Ou se essa criança tem o uso de uma fórmula infantil, né, e verificando aos poucos essa questão da quantidade de água que se vai ofertando, né? No intervalo de frutas, oferecer frutas, de repente cereais, junto com essas frutas, fazer uma salada de frutas e polvilhar um farelo de trigo e de aveia em cima, colocar uma chia, uma linhaça, também são alternativas de se oferecer mais fibras, e sempre lembrando da água. E por algum motivo essa água também pode vir se era uma água saborizada, sem açúcar, colocar um morango, um abacaxi, também para promover uma oferta hídrica mais diferente para essa criança. Então, no almoço, né, seguindo as recomendações de acordo com a faixa etária, separados por alimentos, por grupos de alimentos, para essa criança também poder saber ali, identificar a variedade e o sabor dos alimentos. Na parte da tarde, mais uma oferta de frutas e assim também cereais, com as frutas, se possível. O jantar também, mais uma vez, que seja o mesmo do almoço, mas que seja fresco e que seja também colorido, trazendo uma variedade uma variedade de frutas, legumes e verduras. E nas 3 horas depois da última refeição,
o leite materno, ou no caso uma fórmula infantil, ou um composto lácteo pediátrico, que seja para estar completando o dia dessa criança. Então, eu trouxe de uma forma geral, mas cada caso é um caso, cada criança é individualizada, cada família é uma situação. Eu só quis colocar nesse esquema como o consumo de fibra pode vir em cada fase, em cada momento do dia. E sempre também lembrando dessa alerta de água, que é muito importante, porque eu acabei falando várias vezes de farelo, linhaça, e tudo isso não vai ser benéfico caso não se tenha um consumo de água também o suficiente. No passo 8, né, diz para nós evitarmos açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, salgadinhos e guloseimas nos primeiros anos de vida, né? Então, né, eu fui um pouco mais além, porque nesse estudo mostra que se tem muito mais hoje no caderno, uma publicação do Caderno de Saúde Pública do Rio de Janeiro, se tem muito mais consumos de alimentos fritos, doces, biscoitos, refrigerantes, e tudo isso vai colaborar para o quê? Para um não bom trânsito intestinal, né? Pelo contrário, quando você tem muito consumo de sacarose, você tem atrapalho o trânsito intestinal, muita fritura, refrigerante, balas, então tudo isso vai prejudicar que o hábito intestinal, o trânsito intestinal, se decorra da forma como deveria se decorrer. E o consumo bem baixo de verduras, folhas, né, verduras folhosas como um todo, legumes e frutas. Então, a gente tem, no todos os dias, quando vocês veem aqui, ó, bem diferente a porcentagem quando a gente compara, por exemplo, a doces, né, quando a gente compara verduras de folhas. Então, a gente tem uma discrepância hoje na nossa realidade. Nesse outro estudo, foi uma revisão de literatura também, mostrando que, de uma forma geral, se há consumo, né, das crianças brasileiras, baixo consumo de carnes, frutas, legumes e verduras, e como nós estamos falando de constipação e fibras, e o caso de frutas, legumes e verduras, e se tem um elevado consumo de leite de vaca integral, ou seja, maior adequação proteica é vinda do leite de vaca integral, e assim oferta uma maior quantidade de proteína. Então, é algo que também a gente precisa se investigar e ficar atento, porque também observa-se o consumo demasiado de frutas, refrigerantes, doces e guloseimas e sal, né? O 9º passo vem, não adianta nada a gente cuidar dessa alimentação equilibrada, promovendo o consumo de todos os grupos adequados. Muitas vezes a gente fala de uma gastronomia diferenciada, fazendo substitutos saudáveis, ao invés de colocar, por exemplo, num purezinho de batata simples, com a batata, o leite, acrescer uma aveia, uma fibra alimentar ali no meio. São substituições, são suplementos, ou seja, como que eu posso dizer para vocês? Dicas de como aumentar o consumo, mas nada disso adianta se a gente não tiver um cuidado no manuseio desses alimentos, na higiene, principalmente no período que estamos vivendo hoje. Então, garantir o armazenamento e a conservação adequada desses alimentos também garante saúde para essa criança que vai estar consumindo as frutas, legumes e verduras. E, por fim, o passo 10 é estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Então, muitas vezes, num período que o dentinho está nascendo, ou algum período de algum rotavírus, né, que a criança fica um pouco mais convalescente, a nutrição precisa, sim, continuar, né, para essa criança não ficar por algum motivo desnutrida, nutricionalmente falando, uma quantidade desfalcada, uma qualidade alimentar desfalcada também, mas depois que passa esse momento, tem que voltar aos hábitos alimentares saudáveis, assim, consumindo os grupos alimentares corretos, a variedade correta, tudo de acordo com a idade e oferta hídrica também, para assim o intestino funcionar de forma saudável. Essa era a minha mensagem que eu queria deixar para vocês, como nutricionista, e fico aberta também, né, a dúvidas, a perguntas em relação a essas orientações nutricionais da constipação infantil, e agradeço a todos aqui conectados até o momento com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Alana, pelas considerações. Alana, vamos até, já que você abriu para
está aberta a algumas perguntas. A doutora Elizabeth ela fez uma consideração aqui falando sobre quando aumentamos os alimentos integrais para ajudar no controle da constipação, corremos o risco de gerar deficiência de algum micronutriente, pois sabemos que atrapalha a absorção de vários, né? E aí, qual seria a sua consideração a respeito dessa prática? Aumentar o consumo não é consumir em exceção, e a mais do que se deveria. Então, tem que se consumir, segundo a doutora Marisa abordou bem ali na aula dela, tem as recomendações de idade mais a quantidade em gramas de fibras. Mais que isso, se atrapalha na absorção. Então, se a gente não passar a ter o equilíbrio desse consumo de fibras, não vai ter problema na absorção de nutrientes. No meu ponto de vista como nutricionista é que haja um equilíbrio entre todos os nutrientes, né? Então, porque o a mais ou a menos vai sim causar algum tipo de deficiência de absorção, uma biodisponibilidade diferente de algum tipo de nutriente. Sim, sim, com certeza. O balanço, o equilíbrio é sempre, né? Em todas as situações, na verdade. Marisa, enquanto o pessoal quem quiser fazer a pergunta pelo chat, a gente tem observado muito na prática alguns colegas nos lactentes com aquela constipação, que na verdade a gente fala constipação fisiológica, né, onde ele está mamando só seio materno exclusivo, ele está ganhando peso, ele está desenvolvendo bem, não tem dor, não tem sofrimento, e por ficar às vezes 48 horas sem evacuar, 3 dias, há a prática de se estimular com supositório de glicerina, né? Isso aí como que vocês têm visto isso lá no Rio, é igual aqui também, volta e meia tem essas pessoas, esses profissionais fazendo dessa forma. Boa pergunta, porque ainda tem a questão, né? A mãe, às vezes, você indica, e bem indicado o supositório de glicerina, e a mãe não quer usar porque acha que vicia, que a criança só vai evacuar com supositório de glicerina, né? O que acontece? A gente falou brevemente sobre isso, e o Luciano faz puericultura também, né, Luciano, aí em Volta Redonda. E a criança em aleitamento materno exclusivo, por conta da maravilhosa qualidade do leite materno, ela pode ficar sem evacuar, mas lembra que a gente falou dos sinais de alarme? Ela está eliminando gases. Quando ela evacua líquido, ela não evacua fezes ressecadas, ela não tem uma distensão abdominal importante. Então, se você tem uma criança em aleitamento materno, ela pode ficar 5 a 7 dias sem evacuar. Sem evacuar não é obstruída, né? Sem evacuar é eliminando gases. Sem evacuar é com o abdômen flácido, né? No abdômen distendido, com a peristalse ruim. Então, Luciano, falando sobre o supositório de glicerina, se a criança está incomodada, porque a criança, não sei se você já nós tem alguns alunos aqui na reunião também, né? Falar da disquesia, né? O que é disquesia? É uma incoordenação que o lactente jovem tem do momento da evacuação. Então, a mãe fica desesperada porque o bebezinho de 2, 3 meses fica 10 minutos fazendo força, todo vermelho para evacuar. A mãe jura que a criança está completamente constipada e quando a criança evacua, as fezes estão líquidas, né? Isso é uma incoordenação desse mecanismo de constipação. E conforme a criança vai crescendo, lactente 6, 7 meses, isso vai melhorando pelo amadurecimento ali das fibras nervosas. Então, às vezes, a mãe vem com essa queixa desesperadora da disquesia. Disquesia a gente também tem que orientar, avaliar tudo aquilo que eu falei dos sinais de gravidade, dos alarmes, né? Mas pode ser só funcional, maturação. Então, assim, Luciano, resumindo, eu posso usar supositório de glicerina? Posso, mas em quem eu vou usar? Talvez essa criança com disquesia, que está 4, 5 dias chorando sem parar, mas evacua líquido, ela precisa? Não, porque ela não está com constipação. Será que se eu estimular com supositório de glicerina, ela elimina gases? Aí você não está tratando a constipação. Você está tratando justamente. Né? Você está querendo liberar gases, mas agora, crianças constipadas, mesmo que seja a constipação fisiológica, né, do leite materno, eventualmente estimular com supositório de glicerina não é um problema. O problema é que as mães usam regularmente e usam com esse pouco tempo de observação. Essa é a sua experiência aí?
Não, na verdade porque uma vez que você prescreve, né, que alguém orienta ela a utilizar, aí cai justamente no que você está falando. Ela, qualquer coisinha ela já está usando, né? Realmente isso acontece. Marise, a Carolina perguntou aqui, sou acadêmico e gostaria de dicas práticas para orientar as famílias dos pacientes constipados crônicos que tenham baixo poder aquisitivo, se possível. Então, dicas práticas, né? Provavelmente deve ser o neuropata, né, que ela está falando, aqueles mais, né, aqueles pacientes mais acamados. Então, assim, se a criança não tem constipação orgânica, porque uma coisa é a constipação orgânica, que a gente vai ter que abordar a causa, tá? Mas mesmo a constipação orgânica se beneficia do tratamento dietético, medicamentoso, atividade física, porque independente do paciente, por exemplo, ter um ânus anteriorizado, que nem sempre é indicado uma cirurgia corretiva, né? Você apenas convive com aquilo. Se ele comer uma alimentação mais balanceada, como a Lana falou, com mais fibras, e as fibras, na realidade, é só você ir no sacolão, né? Alface, bertalha, brócolis, agrião, em toda a refeição, almoço e jantar. Pipoca, eu falo muito para os alunos, né? Pipoca é muito legal, só que não é pipoca do shopping com manteiga, com sal, né? É a pipoca que você faz na panela, porque pipoca, apesar do milho ser um carboidrato, né? Também carboidrato, ele tem muita fibra, então, e ele tem um índice glicêmico mais baixo, então ele não engorda isso tudo. Então, você pode fazer um lanche de pipoca, uso de farelos na comida, né? O uso dos alimentos sempre possível, as frutas com casca, né? Eu acho que a fruta da época é a fruta melhor, porque a fruta mais barata é a fruta mais doce e mais fácil de adquirir. Então, quem tem baixo poder aquisitivo e tem só uma constipação funcional, se beneficia bebendo água, controlando, a mãe ficando de olho se a criança está melhorando o intestino ou não, comendo as frutas e verduras da época. É isso que eu recomendo. Às vezes a pessoa não tem ideia do que fazer, mas às vezes está ali no ambiente dela, ela não sabe que ela pode comer, por exemplo, a casca da maçã, a pera com a casca, né? Tudo que você pode usar, um alimento que você possa usar a casca, vai ser bem-vindo. Até doce de banana, de casca de banana, e por aí vai, né, Alana? Alana nutricionista deve saber mais até. Não, e é válido lembrar também que a higienização, né, a gente quando vai comer os alimentos com casca, a higienização precisa ser da forma correta, né? Então, lavar bem os alimentos, retirando as folhosos ou partes deterioradas, em água abundante, fazer uma solução clorada com 1 litro de água e 1 colher de sopa de hipoclorito e deixar pelo menos por 15 minutos, tudo isso para também ter a segurança alimentar, essa criança poder se alimentar com essa fruta com casca e assim não ter consequências ruins lá na frente, tá? A Maria Aparecida levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Maria Aparecida? Está com a mãozinha aberta, levantada. Doutora Maria Aparecida, a senhora tem que se desmutar, caso queira falar, por gentileza. Não. Bom, vamos ver se ela consegue fazer a pergunta. Ótimo, Carolina. Outra coisa, Marise, na verdade, quando a gente tem uma criança constipada funcionalmente, geralmente a maioria dos habitantes da casa ali também são, né? Então, a gente tem que, na verdade, orientar, a família inteira tem que mudar os hábitos, né? Porque também não adianta você querer exigir que a criança come lá as verdurinhas delas, a alimentação saudável, e o pessoal, os irmãos, a família, ultraprocessado com as outras formas, né? Isso é muito complicado, né? Para você conseguir colocar isso, a parte da introdução alimentar, se você não orientar muito bem, aquela fase onde a criança muitas vezes recusa ou aceita uma colherinha ou duas, e a mãe já acha que ela não gosta e já oferece logo uma mamadeira cheia de farinha, cheia de açúcar, e aí vai nessa situação. Então, é uma coisa puxando a outra, né? Essa modernidade de não ter muita paciência e de ter essa facilidade. Dá uma mamadeira, pronto, ele está nutrido, fica tranquilo, não vai incomodar. Então, isso a gente tem uma repercussão muito, muito ruim, né? No decorrer do tempo, né?
toda razão. E eu acho que, sim, complementando o que você está falando, quando eu atendo uma criança constipada, sofrida, que vai para o meu ambulatório depois de estar 1 ano na fila do CISREG, esperando para ser atendida com uma constipação que um pediatra podia resolver, né? Às vezes vem com uma dor abdominal que no primeiro momento você fala, evacua de quanto tempo? 7 em 7 dias, gente. Dor abdominal, evacuação de 7 em 7 dias, resolve a evacuação. E o que a gente entende também, Luciana, é que quando a gente dá atenção para o paciente, que a gente para, explica, desenha, e aquela história, você quer que eu desenhe? Eu quero que desenhe mesmo, desenhe, ó, o que for saindo do intestino, do bolinha, desenha o cocô, o diário que eu faço da evacuação é desenhado, eu peço para a criança desenhar o que ela quiser desenhar, o cocô está em bolinha, está cabritinho, está do jeito que ela quiser. Na hora que você dá esse amparo para a criança, para ela entender que a constipação pode melhorar, que aquele desespero que ela tem para evacuar pode melhorar, e que a família entende, aí você trata a constipação. Se você não consegue passar essas informações, como você falou, para a família, é a mesma história da obesidade. Ah, essa criança aqui não vai tomar refrigerante, mas eu compro refrigerante para o resto da família toda. Com certeza. Isso, o tratamento é familiar. Todos são potenciais constipados naquela família. E você tem uma relação do desfraldamento precoce com a constipação? Sim, né? Porque... Pode falar. Exatamente isso, porque o que a literatura ensinava para a gente, né? Que você tem aquelas fases de desenvolvimento motor e psicológico, né? Fase oral, fase anal, etc. De forma bem objetiva, Luciano, quando a criança começa a querer evacuar no piniquinho, tirar a fralda, às vezes isso vai acontecer com 1 ano e meio, 2 anos, é a hora que você começa a ensinar ela a evacuar. Porque se você faz o contrário, eu tenho que colocar na creche, eu vou ensinar na marra essa criança. Justamente. Passa a ser um trauma, ela vai para o vaso sanitário à força, no momento que ela não quer evacuar, fica com medo, e aí você tem mais um fator de risco. Desfraude é um problema sério. Hoje em dia eu vejo menos desfraude, eu acho que depois do advento da fralda descartável mais barata, as pessoas ficaram tão desesperadas para tirar a fralda, porque antes era de pano, aí depois a fralda veio e era cara. Mas isso com certeza é para o resto da vida. Você cria um trauma naquela criança no momento que ela precisa sentir felicidade em evacuar. É óbvio que a gente brinca, bate palma, etc., mas ela tem que sentir que aquilo é natural, é fisiológico, não é feio e no vaso. Todos nós aqui temos o ritmo intestinal, né? Não é para se envergonhar. Então, tem pessoas que ficam para o resto da vida assim. Desfraldar tem que ter ciência. A ciência deixa a natureza fluir sem traumatizar a criança. Justamente. Tudo é o natural. Tudo é o natural, tudo é o seu tempo. E muitas vezes coloca essa criança no vaso sem redutor, onde a criança fica tensa, segurando na beirada, os pés sacudindo, e quer que ela faça. Acha que vai ser engolida pelo vaso sanitário. Eu já tive alguns pacientes que eu tive que colocar na época que tinha bidê. Eu falava para a mãe, coloque então para evacuar no bidê, porque ela está achando que vai cair no vaso sanitário. E cai, né? E cai. Não, e o pior é que ainda fala, tchau, cocô. Aí a criança senta ali, acha que vai cair e vai junto, né? E aí é um trauma danado, né? Não, pessoal. Marisa, acho que o pessoal não tem mais pergunta. Peraí, tem aqui, chegou agora aqui. Qual é a sua percepção de constipação causando ITU? Uma ótima pergunta, infecção do trato urinário. Com certeza esse fator de risco, né? Olha, muitos trabalhos lá na UERJ, em parceria com o Ambulatório de Disfunção Miccional, porque são vizinhos, como eu explico para os alunos, né? O intestino e a bexiga são vizinhos, né? Uma bexiga que esvazia mal faz a criança, às vezes, contrair o esfíncter e o assoalho pélvico. Um intestino que esvazia mal, às vezes a criança tem uma alteração também do controle esfincteriano. Então, toda vez que a criança tem infecção urinária, lembra que eu falei dos sinais de alarme? Era alteração do trato urinário. Você tem que perguntar, está tratando uma infecção urinária? Pergunta do intestino. Vai ver se tem dimple, se tem estigma neurocutâneo. Assim como na constipação intestinal,
às vezes a criança tem uma urina muito mal cheirosa, e você vai ver, ela tem uma dificuldade de esvaziamento da bexiga porque o cólon está tão grande que ele faz uma imagem na bexiga. Então, boa pergunta, é uma coisa que a gente tem que sempre ficar preocupada, e isso é o pediatra que tem que perguntar. É infecção urinária, como é que está o intestino? É o intestino, como é que está a urina? Controlou, não controlou, perde urina à noite e por aí vai. Né? É um fator de risco importantíssimo. A gente tem visto isso muito na prática. Né? Então, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico de infecção urinária e a criança cursa com constipação, nós temos obrigatoriamente de tratar essa constipação, senão vai ser uma infecção urinária de repetição e com comprometimentos renais até mais sérios. Né? Então, a gente tem que tratar com certeza. Né? Ótima pergunta, Elizabeth. A doutora Maria Aparecida pediu para poder fazer uma pergunta, caiu a conexão dela, mas pediu aqui, constipação em RN por 16 dias por falta de ingestão e aleitamento incorreto, como proceder? Bom, é o que a gente falou, né? Primeiro mês de vida, constipação que surge é sempre estranho, né? Porque se está em aleitamento materno exclusivo, não está fazendo reflexo gastrocólico, por quê? Tá hipoingesta, baixa ingesta, que a baixa ingesta você vai ver se o peso está aumentando ou não, se a criança está urinando ou não, né? Então, se as coisas não estão bem, tem que se averiguar se tem alguma coisa associada. Assim, eu não faço mais neonatologia, mas eu acho que se a gente pensar nessas situações, né? Eliminação de mecônio, lentificação do trânsito intestinal em menores de mês de idade, a criança evacua várias vezes ao dia, a não ser em aleitamento materno de sucesso, que é aquela criança que está sorridente, feliz, engordando, então tem que tentar descobrir, assim, talvez precise de mais detalhes, né? Já tive até uma criança assim que tinha Primeiro era uma criança prematura, né, que depois teve uma alteração do reto, mas isso acho que precisa ter mais detalhes. Eu investigaria, veria a coluna lombosacra, veria se tem alguma outra anormalidade associada, ver se está urinando. Certo. Obrigado, Marise. Tem uma outra pergunta aqui sobre o efeito do prebiótico. Tá? Qual o efeito do prebiótico dos HMOs e se os HMOs têm os mesmos efeitos dos GOs e FOs. Alana. É a Andréia do Rio que fez a pergunta. A Alana, seu microfone está desligado. Desculpa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de oligosacarídeos, né, que vem do leite humano, são carboidratos não digeríveis, né? Então, aí já tem um fator prebiótico, carboidrato não digerível, oligosacarídeos, por conta do tamanho da cadeia, se tornam um efeito prebiótico. E os HMOs, eles vão além de um efeito prebiótico comum, porque eles são um efeito prebiótico seletivo. De que forma isso acontece na microbiota? Né? Então, a gente tem um lumen, né, com probióticos, com bactérias benéficas, recheados com bactérias benéficas, pensando numa microbiota saudável. E vem os oligosacarídeos do leite humano, sendo alimentos para esses probióticos benéficos. Então, ele não está nem aí para os patógenos que tem ali os possíveis patógenos que podem ter nessa microbiota. Então, por conta desse fator de prebiótico seletivo, ele acaba sendo alimento só para as bactérias benéficas. E essas bactérias benéficas se proliferam numa maior quantidade, não dando espaço para os patógenos atuar. E assim promovendo um melhor trânsito intestinal, tá? Então, os oligosacarídeos do leite humano têm esse efeito na microbiota, no intestino dessa criança. E quando a gente fala, acredito que falando no substituto, no leite materno, na fórmula infantil, a gente já tem as fórmulas suplementadas com os HMOs e os estudos já trazem esse benefício da fórmula suplementada atuando também nesse processo de prebiótico seletivo, sendo alimento somente para as bactérias benéficas e assim protegendo a barreira e deixando os patógenos de fora e eles não vão atuar na saúde, trazendo dano para esse lactente.
Ah, Alana, mas agora se a fórmula só tem oligosacarídeos do leite, idênticos do leite humanos, mas e as outras que têm fossigose não vai traz o mesmo benefício. Como eu trouxe na aula, 4 gramas de fossigose também vai contribuir para o equilíbrio e trânsito intestinal dessa criança. Só que são fontes diferentes, né? A HMOs vem do leite materno, e hoje, através de um processo biotecnológico, se consegue desenvolver essas estruturas idênticas e suplementar na fórmula infantil. Já a FOS vem de origem vegetal e GOS é sintetizado no laboratório a partir da lactose, a partir do leite, da lactose do leite de vaca. Como eles possuem estruturas químicas diferentes, eles possuem funções diferentes. Então, hoje, quando a gente vai falar de uma fórmula que contenha HMOs, os estudos trazem os benefícios além da microbiota, do funcionamento intestinal, por conta de 1 a 5% que entra na circulação sistêmica, trazendo efeito positivo também na imunidade dessa criança, e os estudos com fossigose e imunidade ainda não trazem esse benefício. Então, acho que fica claro. Ficou claro, Andréia, esse posicionamento? Ótimo, ótima resposta, Alana. Tem mais uma perguntinha para você agora, Alana. Aqui. O Caio pergunta, como você pode dar algumas dicas para alimentação de escolares constipados, em que na escola a alimentação é muito errada? Como preparar lanches melhores pensando na constipação? Entra um pouco no que a doutora Marise falou, né? Nas escolas e as crianças constipadas. Eu acredito que vai muito, dependendo do nível da escola, o ambiente da escola, o que se tem nessa escola, a alimentação pronta, balanceada, no caso, com frutas, podem vir de dentro de casa. Como melhorar isso? Incentivando os pais levam a higieniza uma maçãzinha, põe no plástico filme e põe na mochilinha dessa criança. Ou cortando, fazendo umas saladas de frutas, colocando num potinho, e essa criança pode levar para casa, para a escola, para consumir no intervalo. Então, se tem esse déficit de uma alimentação adequada dentro do colégio, precisa partir dos pais esse incentivo. Então, doutor Caio, se nós pudermos orientar nesse sentido, de que ele pode levar uma maçã embrulhada no papelzinho filme, uma banana, uma pera, frutas da época, cortadinhas, dentro de uma vasilhinha bem bonitinho, é um estímulo de se aumentar o consumo das fibras enquanto essa criança estiver no colégio. Ótimo. Pessoal. Feio, né? E não a pipoca, a pipoca, a Kátia falou, a Kátia lembrou bem. Pessoal, a fruta. Não pipoca de micro-ondas, né? Tem que ser a pipoca caseira mesmo. Pessoal, com a avançada da hora, nós já estamos completando 9 horas da noite, né? Então, vamos encerrar por aqui para não ficar muito cansativo, apesar de que dá para conversar horas e horas, né, Marisa? Agradecer a doutora Kátia, né, a presidente da SOPERJ, que está sempre presente com a gente, agradecer a Nestlé, através da Alana, né, e especial Marise, que espero que o nosso próximo encontro seja presencial, tá? Que você venha para cá para a gente poder trocar um pouco de conhecimento. Agradecer todo mundo que esteve presente, todos os colegas, os alunos, os residentes, os pediatras. Tivemos aproximadamente 80 e poucas pessoas dentro da nossa live, e isso mostra que nossa região está sempre presente, querendo saber cada vez mais e trocar experiências. Então, muito obrigado a todos. Hein? Obrigada a vocês. Boa noite, estão todos de parabéns. Muito obrigada, Alana, Marise, Luciano, mais uma vez. Nossa plateia também assim, ajudou bastante também nas perguntas. E realmente vocês estão de parabéns. Estava a frequência cheia, assim. E eu acho que agora a gente está terminando porque realmente está na hora, né? Agora vamos dedicar às nossas famílias. E quero agradecer também mais uma vez a Nestlé pelo apoio e agradecer o Diego por estar aqui nas carrapetas, nos ajudando muito sempre. Eu perturbei muito o Diego durante esses dias. Muito obrigado, Diego. Nada que isso, doutor. Estou aqui para ajudar. Então, boa noite a todos e vamos pensar em constipação na nossa emergência, incluir sempre. Tá? Parceiro. Obrigada. Beijo, fica com Deus, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite.